Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje é dia de assunto sério. Porque se você tá nesse canal, clicou nesse vídeo, provavelmente você gosta ou se interessa minimamente por animes. E qual o futuro da produção de animes nesse ano e daqui pra frente, considerando que a gente tá no meio de uma pandemia ainda, e como eu já fiz um vídeo há meses atrás, que já mostrava adiamentos importantes e atos em animes e até em mangás, o que vai ser daqui pra frente? Por efeito dominó ou porque a gente não tem ainda uma segurança ou uma resposta de quando essa situação vai acabar? O seu anime, que por enquanto continua confirmado para lançar em 2020, corre algum risco de adiamento? E aquele seu anime ou filme que foi cancelado e não tem nenhuma data? O que tá acontecendo de verdade, sem especulação? Vamos falar sobre tudo isso com fatos e dados, portanto já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhecer, porque além de ajudar muito o canal, você ainda deixa todo mundo mais informado. Informação no meio desse caos é super importante. Se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar mais vídeos como esse e deixe seu like porque eu tô precisando muito da ajuda de vocês. Gosta de verdade desse canal? Não recebe notificação nunca? Por acaso esse vídeo pipocou, mas você não via minha cara há muito tempo, mesmo sendo inscrito? Ative e desative o sininho, deixa o seu like, comenta aqui embaixo que aí o YouTube talvez entenda que você quer ser notificado quando sair algum vídeo novo, beleza? E se notou essa estampa lindíssima, esse moletom é mais um item lá da minha lojinha, links aqui embaixo, tanto da lojinha quanto do canal secundário. Eu fico muito feliz quando vocês vão lá na Sala do Tempo, porque tá saindo conteúdo exclusivo e diferente aqui do canal, então dá uma olhada. Pra fazer esse vídeo, eu me baseei principalmente em um artigo da Crunchyroll News, que o link vai estar aqui embaixo pra vocês verem na íntegra, em que a equipe da Crunch lá fora conversou com presidente de estúdio, com pessoas de estúdio japoneses, justamente para entender a situação real. O que está acontecendo, e essa entrevista tá datada de junho de 2020, caso você esteja vendo esse vídeo mais à frente, e o quanto isso afetou, portanto, no lançamento de animes e o quanto isso ainda pode afetar. Pra começar, no meu último vídeo em que eu falei sobre adiamentos então de animes, eu comentei que o Japão naquele momento estava entrando em estado de emergência, que não é uma quarentena, não é exatamente um lockdown, mas acabou sendo uma medida para o país todo que reduzia a quantidade de pessoas indicadas para estar em um escritório, e por isso que nessa matéria o comentário é que, por exemplo, em estúdios tinha mais ou menos 30% de pessoas trabalhando. Algumas medidas foram obviamente adotadas, pelo menos por alguns estúdios, como por exemplo fornecer naquele momento alguns notebooks, computadores, softwares para que as pessoas que trabalham com as animações pudessem continuar trabalhando em casa. Mas se você já viu um vídeo meu também falando sobre freelancers de animes, pessoas que trabalham com animação em casa, o quanto o salário é baixo, toda a questão dessa indústria que ainda é um pouco complicada, você sabe que há muitas pessoas para trabalhar em cada uma das etapas, seja dos frames chaves importantes ou de transição num anime, e são muitas pessoas demais para que cada um deles tenha um computador. Ainda com a questão de que nem todos que trabalham numa animação trabalham ainda com material digital, alguns ainda trabalham com papel. Você pensa assim, isso é muito ultrapassado? Talvez. Não sou uma profissional para dizer se isso de alguma maneira ainda influencia tecnicamente ou precise ser mantido por algum motivo aí estético. Mas de qualquer maneira é algo que o presidente da Cloverworks, que foi entrevistado, já comentou nessa matéria, que pode ser que eles modifiquem isso no futuro, utilizar essa situação mais difícil para que depois não haja mais pessoas desenhando no papel, para que tudo seja digital, porque aí facilitaria no controle de crise numa situação como essa da pandemia. Além disso, há alguns processos que não conseguem ser exatamente ali mantidos, mesmo dando o computador para um aqui ou ali. Por exemplo, algumas questões de finalização pós-produção, que é quando você dá, vamos falar assim, a cara final daquele produto, você vai resolver a cor, os efeitos, tudo que deixa mais mágico, sem nenhum buraco, o anime redondinho mesmo esteticamente falando, ou mesmo a computação gráfica, que é algo que eu imagino que você já saiba, que demanda mais equipamentos, muito melhores do que o simples notebook, e mais softwares. Isso não dá pra você disponibilizar pra todo mundo que trabalha. Como que você consegue acelerar um anime que depende pra caramba desse tipo de efeito? Não dá. E por isso que muitas coisas foram sendo adiadas, e aí muitas pessoas pensam, como foi dito na matéria, mas então se adiou, pelo menos a gente tem um lado positivo, vai trabalhar mais tempo, vai ficar mais bem feitinho. Não é bem assim. Vamos entender como é que as coisas funcionam? Quanto mais você trabalha em um anime, por exemplo, mais aquilo demanda o quê? Tempo, equipamento, esforço. Isso é dinheiro.
E sabe o que acontece muitas vezes? Os comitês de produção do anime definem um orçamento fechado e fala, estúdio, trabalha com isso. E aí nessa questão de pandemia toda, que as coisas estão sendo adiadas, que não conseguem produzir com o tempo e equipamentos anteriores o quanto eles deveriam e finalizar o quanto eles gostariam, eles não têm mais dinheiro muitas vezes, ou o estúdio corre atrás de mais orçamento, ou então eles não têm como trabalhar, então simplesmente vai adiar o seu anime, tomar mais tempo, e isso não necessariamente significará um cuidado a mais ou um resultado mais perfeito, infelizmente. E é um efeito em cadeia. Muitos animes que foram adiados em abril foram jogados para julho, podem ser jogados para outubro e podem de repente serem jogados, como aconteceu com Neverland, que já foi previamente adiado pelo estúdio Cloverworks para 2021. Isso ainda considerando que muitos estúdios continuam inseguros sequer para falar uma data de lançamento de algo que foi adiado ou não, simplesmente estava confirmado para lançar em breve. A situação ainda é muito delicada. O estado de emergência não acontece agora no Japão, ele foi retirado, as coisas estão voltando ao normal. Parques como a Universal, que inclusive tem vlog comigo lá no Japão desse ano, ou a Disneyland já estão abrindo, a normalização das atividades está acontecendo, mas ao mesmo tempo também sai matéria o tempo todo nos últimos dias de que os números em Tóquio da doença estão subindo, atingindo patamares que não tinham atingido anteriormente. Por quê? Porque a vida voltou ao normal. Então a verdade é que, enquanto a situação não for completamente controlada, enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver algo que freie os riscos e os danos desse vírus, já que nesse vídeo a gente está focando na produção de animes e não nos outros óbvios problemas e muito mais graves da pandemia, neste caso aqui a produção vai ficar normalizando, menor produção e voltando à normalidade, abrindo e fechando, porque infelizmente é como as coisas estão acontecendo. Isso para não falar de outro detalhe muito importante, que é a acting voice, a voz gravada para cada personagem, ou dublagem, se você preferir chamar assim. Os dubladores, normalmente, os atores de vozes, normalmente, eles iam no estúdio e tinha toda uma equipe ali, o diretor da cena, produtores, a staff em geral, a pessoa que trabalha com os equipamentos de áudio, e havia toda uma equipe de suporte para que esse dublador geralmente gravasse um episódio por vez. Sabe como que eles estão fazendo agora? No estúdio só fica o responsável mesmo, técnico de áudio, vai um dublador gravar lá dentro, e dentro desse estúdio muitas vezes tem a divisão ali de espaço com algumas placas transparentes, o microfone muitas vezes é tampado com plástico, que eu fico pensando se isso não interfere no áudio, mas tudo para garantir que não haja contaminação ou diminuir os riscos de contaminação na hora de gravar essa voz. O diretor, quem tem que assistir, direcionar o ator para fazer isso ou aquilo na cena, melhorar a atuação e tal, eles vão ficar online, observando e dirigindo de forma remota. E sabe o que acontece agora também? Essas pessoas não gravam mais apenas um episódio. Para otimizar o tempo, elas gravam vários. Imagina o desgaste, não só psicológico e físico, mas para a voz realmente, ou para o desempenho da atuação, como era antes e como é agora. Muito complicado. Todo mundo tá dando o seu jeito, mas é óbvio que isso afeta o lançamento de muitas coisas. A parte boa é que alguns estúdios estão conseguindo contornar isso de alguma maneira mesmo assim. O que foi dito, por exemplo, nessa matéria é que o estúdio MAPPA, o novo responsável pela produção da quarta e última temporada de Shingeki no Kyojin, que eu sei que vários aqui que estão me assistindo gostam, eles continuam produzindo remotamente e, pelo visto, inclusive, então, trabalhando com Shingeki no Kyojin, que continua no site do estúdio MAPPA com o anúncio para lançamento em 2020. Se antes a gente tinha a confirmação do lançamento de Shingeki, antes de tudo isso, para outubro desse ano, pode ser que ela seja mantida. Aí você pensa, mas Gabi, por que alguns animes foram adiados, tiveram uma pausa do nada, e outros, como Tower of God, foram lançados do início ao fim sem nenhum problema, finalizou a temporada, e olha que lançou antes de vários outros que foram adiados e estavam confirmados para antes? Então, acontece que alguns desses animes, eles já estavam sendo finalizados quando o estado de emergência foi instaurado, quando tudo começou a piorar, quando a redução de pessoas no escritório e mudanças no fluxo de trabalho foram então impostas, e portanto é muito mais fácil você acelerar a produção, como dizem que foi feito com Tower of God, para encaixar o anime em diretrizes, para que não houvesse nenhum problema de aprovação no território chinês, que é importantíssimo para a audiência e lucro dos animes. Também tem vídeo falando sobre isso aqui no canal, e
explicando bastante a importância do público fora do Japão para o lucro do anime, mas para isso, por exemplo, em Tower of God, eles aceleraram pra caramba, conseguiram terminar o anime, fazer a pós-produção e lançar em tempo de assistirmos todos os 3 episódios sem nenhum problema. Mas isso não se aplica para vários outros, infelizmente. Novamente, enquanto não houver uma solução definitiva, provavelmente continuarão havendo esses esquemas de trabalho remoto em casa, tentando utilizar computadores ali fornecidos ou não pelos estúdios, indo ao escritório o menos possível, não só porque não pode haver uma aglomeração muito grande lá dentro, mas porque evita que as pessoas enfrentem uma multidão na rua e possam ficar então expostas ao vírus. E por isso, reuniões online são cada vez mais frequentes e importantes para que isso aconteça, o trabalho não para apesar da distância. Como um afiliado que já trabalhou no estúdio Dart Tadio, que já trabalhou inclusive com One Piece, comentou, alguns dos calendários e datas e programações de produção estão ficando completamente descartáveis, porque não tá dando para você seguir um cronograma normal para as produções de animes, em que eles conseguiam exatamente calcular quando começar e dependendo da dificuldade, do trabalho, da quantidade, quando eles conseguiriam terminar. Não dá para eles controlarem nada. Hoje o estado de emergência no Japão, como eu comentei, não está ativo, mas os casos estão subindo. Quem garante que isso não vai voltar? Quem garante que não terá algo assim ou parecido em breve? E aí, óbvio que a produção será novamente afetada, seja em efeito dominó, como eu comentei, já atrasou lá atrás, vai atrasando em cadeia, ou porque simplesmente algumas nem começam a produzir em tempo. Outro comentário interessante da matéria é que muitas vezes os animes, ainda no Japão, por mais que o streaming esteja crescendo em importância, eles começam a ser exibidos primeiro na TV. Só que na TV agora, numa grade que é limitada, porque tem espaço limitado, não é como na internet que você coloca quantos você conseguir em geral, eles estão dando prioridade para animes que já estão lá na fase final de produção. Então aqueles que ainda estão começando a produzir não são encaixados na grade da TV porque tem um grande risco deles pararem de ser exibidos no meio, por causa justamente dessa instabilidade. Então a indústria inteira está mudando. Então a produção do seu anime favorito pode sim mudar. Em alguns casos, como o Estúdio Mapa, que, como eu disse, é da produção aí da última temporada de Shingeki no Kyojin, ou The God of High School, que está anunciado para agora, as coisas podem continuar normalmente, porque de repente a produção começou antes e eles já finalizaram anteriormente, muito antes disso tudo, como foi o caso de Tower of God, ou porque eles estão em tempo ainda de finalizar dentro do calendário, por mais que as coisas estejam instáveis. Mas eu vou ser bem sincera pra vocês. Para que o anime continue sendo produzido, o seu favorito, todos os novos e antigos que estão com temporada saindo ano a ano, o que a gente precisa sobretudo desejar é que essa situação passe e seja resolvida. Como o próprio presidente do estúdio Cloverworks comentou, e eu espero muito que ele pense assim de coração mesmo, o que mais importa agora é a saúde e o bem-estar dos funcionários, incluindo freelancers. Sim, eles precisam pensar aí em digitalizar as coisas, acelerar processos, evitar problemas maiores em ocasiões futuras, mas o bem-estar e a vida dessas pessoas é fundamental porque são elas que produzem o que você está assistindo. O que você de repente vai demorar um ano a mais para assistir, mas vai assistir. E uma pessoa dessas é muito importante, como eu falei no meu vídeo sobre animadores, sobre toda a situação muitas vezes difícil que é trabalhar com isso como um freelancer especialmente. Eles dão suor, tudo deles para trabalhar e claro que nessa situação eles estão dando mais ainda. Você que está trabalhando em casa, depois de tanto tempo trabalhando no escritório, você que está vendo a instabilidade e as diferenças, é muito complicado. Por isso a gente tem que valorizar cada um desses animes que continuam saindo. E tomara que todos esses que estejam saindo estejam sendo produzidos com todas as medidas de segurança, sempre priorizando a vida e o bem-estar. E aí, eventualmente, infelizmente, se tudo isso for continuando como ainda está continuando, a gente vai ter aqui e ali, adia, atrasa, cancela, para depois anunciar novamente algumas modificações, mas tudo vai acabar bem se você e todo mundo tiver consciência de que a gente precisa se cuidar bem. Porque não é porque você não se importa com a sua vida que isso significa que você não interferirá na vida do outro. É um vírus. Então você precisa se cuidar, no mínimo por obrigação de você não fazer mal aos outros ao seu redor. Essa é a mensagem, essas são as informações, novamente o link com a entrevista, com informações completíssimas e muito mais bem detalhadas está aqui embaixo para vocês. Deixe o seu like nesse vídeo se você puder, compartilhe porque a mensagem é importante e espero que estejamos todos aqui amanhã e depois assistindo todos os vídeos e eu produzindo por aqui, tá bom?
fica de olho então no canal, beleza? Porque a notificação muitas vezes não chega pra você e eu sei disso, eu sei, eu te entendo. Mas eu vou estar aqui toda semana, então volte sempre. Tchau, tchau!